Cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Eu quero iniciar este culto falando um versículo que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 118, que diz a palavra do Senhor assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Olha, irmãos, a Bíblia diz que o dia é hoje. Hoje. É importante a gente meditar na palavra de Deus exatamente para que ela transforme os nossos objetivos, para que a gente aprenda a saber para onde a gente quer ir, como a gente deve agir, porque todos nós aqui temos problemas sérios, né? Que parece que não são sérios, mas são, porque a gente não consegue muitas vezes conviver bem com as pessoas mais importantes da nossa vida. E aí você acorda, Deus te dá um dia maravilhoso. Você às vezes olha e fala: nossa, mas tem sol demais, está quente demais. Oh, não, e essa chuva aí não aguento mais. Oh, o frio, meu Deus, oh, o calor. Então você está sempre reclamando, sempre murmurando, sempre vendo o lado negativo das coisas. E tem pessoas que isso já vem no gênio dela, no DNA dela. Ela é uma murmuradora, um reclamador de tudo, entendeu? Nunca está bom. Sempre vai ser feliz o ano que vem, entendeu? Mas Deus não se agrada, porque o dia de hoje é Deus que dá para a gente, porque chegará um dia que nós vamos morrer, aí acabou, entendeu? Então, até por isso que tem um versículo aqui que eu quero ler com vocês, que é no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, que diz a palavra do Senhor assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, irmãos, entenda bem, a importância da Bíblia é essa. A Bíblia, ela vai nos educando, vai nos transformando, se a gente aceitar, se a gente lutar, se a gente compreender que nós somos seres espirituais vivendo aqui na terra, provisoriamente, nesse corpo. Esse corpo é provisório. Eu estou falando alguma novidade? Tem alguém aqui que está achando que vai ser eterno aqui com esse corpo aqui? Tem religião que prega isso. Nós temos que entregar a nossa vida para Deus, né? Nós precisamos da Bíblia, por isso que Deus falou: medita neste livro de dia e de noite. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da igreja, nós precisamos da nossa casa, de ter momentos para conversar com Deus. Nós precisamos de fazer votos com Deus. A Bíblia fala em vários e vários capítulos e vários versículos sobre os votos com Deus. A Bíblia fala para nós entregarmos os nossos caminhos a Deus. Mas não é essa coisa que crente fala: não, deixei na mão do Senhor. Agora está na mão do Senhor. Somos chamados para lutar, irmãos. Nós somos chamados para ver
o problema, nós somos chamados para ver as dificuldades, nós somos chamados para enxergar aonde pode acontecer uma calamidade, uma maldade, uma desgraça com alguém e lutar com Deus. Como a palavra do Senhor diz, Jacó lutou com Deus. A nossa luta é com Deus, mas nós temos que enxergar. Você vai conversar com Deus o quê? Você vai apresentar para Deus o quê? Dizer para você vai dizer para Deus que você já é santo? Você vai dizer para Deus que você não precisa de nada, que está tudo certo, vai dar tudo certo, é isso? Como se o próprio Deus diz que não há paz, que estamos em guerra. E é só você olhar a história da humanidade. Quando teve paz na humanidade? Quando teve na humanidade um rei justo? Quando teve um governante decente na humanidade? Só tem um rei que é justo, que é Jesus. É o rei dos reis e Senhor dos senhores. Só um. A própria Bíblia diz que não há sequer um justo na face da terra. E em que você está firmando a sua vida? Você está firmando a sua vida em quê? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Até onde você quer ir? Até onde você vai chegar? São vários os caminhos para você chegar a algum lugar. Para chegar a Deus, você tem que passar pela palavra de Deus. Para chegar a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar a atitude de ser humilde. Humilde para aceitar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus é conselheiro. Mas você quer aceitar conselho? Você quer conselho? Não quer. Entendeu? Você quer ouvir o seu pensamento, você não quer mudar. Você não quer mudar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ouvir a palavra, não adianta você ouvir a pregação, não adianta você ouvir um louvor, porque você não deixa ele entrar em você, você não quebranta seu coração. Aqui você lê, por exemplo, ali no Salmo 119, se você ler, você vai ver o relacionamento de quem está fazendo os salmos ali com Deus, e assim vários outros, e vários servos e servas de Deus, eles clamam a Deus para que Deus quebrante o coração deles, clamam a Deus para que eles possam se converter, e você acha que não precisa? Todos nós, irmãos, todos nós, até o último dia da nossa vida, nós vamos precisar de humildade, de ter o desejo de conversão, porque não vamos morrer perfeito, nenhum aqui vai ser perfeito, nenhum aqui vai ser perfeito. Né? Eu me lembro quando eu fumava cigarro, que às vezes eu falava com algum amigo, né, que eu tinha consideração, que era muito mais novo do que eu falava, rapaz, para de fumar, você começou agora, para com isso. A primeira coisa que a pessoa falava para mim, mas você também fuma, por que você está falando comigo? Entendeu? Então, quer dizer, né? Se eu fumo, estou falando com você para não fumar, porque eu quero o seu bem, senão eu falava com você, fuma. Eu fumo, você tem que fumar também. Não é? Só que as pessoas não entendem isso, que o que é a pregação? O que é a palavra de Deus? É aquilo que vem contra você. Se você já fosse perfeito, não precisava de Bíblia, de igreja, não precisava de ninguém falar nada, você já é santo. Alguém precisava falar alguma coisa com você? Por que um pai chama a atenção de um filho? Porque ele odeia o filho? Porque ele quer o mal? Ou porque ele está já prevenindo? Ou porque ele está conduzindo a uma direção que é boa? Não é? E assim, a Bíblia é um livro de conselhos, é um livro que diz o projeto de Deus, o caminho pelo qual devemos andar, como devemos pensar, não é? E não adianta você lutar contra a palavra de Deus, não adianta você lutar contra Deus, não adianta você achar que está tudo bom, que você está bom. Não faça isso porque não vai dar certo, entendeu? Nós precisamos de lutar
todos os dias contra nós mesmos, né? E cada um de nós temos as nossas qualidades e temos os nossos defeitos. Mas o pior defeito que todos nós aqui temos é o tal do gênio. Entendeu? Porque muita coisa você ouve, você aceita, às vezes o seu cônjuge te fala, às vezes um amigo fala, às vezes alguém fala, você fala, não, realmente eu vou mudar. Você às vezes até muda a alimentação, muda alguns hábitos, mas o gêniozinho é difícil, cara. É para valente, entendeu? Né? A soberba, a arrogância, a autoestima baixa, né? Porque tem gente que está numa disputa constante. Tem gente que parece que ele está disputando o campeonato mundial, ele tem que chegar em primeiro lugar, sempre, em tudo. Ele está sempre disputando. Você não pode falar nada, porque você rebaixou ele. Ele tem que estar em primeiro lugar. Né? Jesus falou, quem quiser ser o maior, seja o menor. Se quiser ser grande, seja humilde. Não é? Aceita a palavra do Senhor. Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 46, que diz a palavra do Senhor assim, louvado seja Deus, obrigado, Senhor Jesus. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá em Jó, capítulo 33, versículo 14 e 15. É muito importante esse versículo. Inclusive, lá no livro de Jó, se você ler, você vai ver como é importante. E muitas pessoas têm dois problemas. Primeiro problema, ela acha que ela não é digna de Deus falar com ela. Ah, Senhor, eu sou um pecador, não sou digno, né, de falar comigo. Tá? Sendo que a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário com sacrifício e muita dor para perdoar os nossos pecados. Então a pessoa não se sente perdoada não, sabe? Deus olha do céu, chama ela, dá uma Bíblia para ela, leva ela nas águas, batiza ela não se sente perdoada não. Entendeu? E ela acha que Deus só anda com o pastor, o sacerdote, o padre, o bispo, né? Ela se esquece de quem chamou ela. Deus chama a gente para um relacionamento individual e íntimo com Ele. Deus não chama ninguém para relacionar com igreja, com dono de igreja, com pastor, não. Você é chamado para casar com o Senhor Jesus. Você é chamado para se relacionar com Jesus, diretamente. O véu do templo já foi rasgado. Né? E outro erro que as pessoas cometem é achar que não precisa. Né? Vou levando a vida. Não preciso. Fica esperando a calamidade chegar. Porque quando chega a calamidade, aqui na Bíblia a gente lê, quando veio a angústia, aí nós clamamos ao Deus de Israel. Né? Fica esperando a angústia, a dor, o sofrimento, né? Para vir correr atrás de Deus. Sendo que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui no livro de Jó, ali deixa claro que Deus fala com a gente de noite. Deus nos dá sonho, Deus nos dá visão. Deus pode te dar um sonho real. Deus pode falar com você. Eu já ouvi a voz de Deus. Deus me chamou 1h da manhã. Eu dormindo, Deus me chamou para ser pastor. Eu acordei, me levantei, assim como está aqui, ó, Jacó falou, eis-me aqui. Por que eu tomei essa atitude? Porque eu li a Bíblia, e quando eu li a Bíblia, eu falei, tudo que está escrito aqui é para mim.
Eu não joguei para cima dos outros, não. Vou pegar a sua bênção para mim, as maldições, os problemas, eu vou dar para os outros. Não, aqui é tudo para mim. Como diz Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos e as maldições são para mim. As bênçãos são para mim quando eu andar conforme os estatutos, os mandamentos do juiz de Deus. Quando eu andar conforme os meus pensamentos, o pensamento do homem, aí esse é problema meu. Entendeu? Como o Senhor diz lá no livro de Crônicas, no capítulo 15, estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscares, me achareis. Se me deixares, vos deixarei. Tá bom, simples. Entendeu? Então, eu ouvi a voz do Senhor, eu me levantei e falei, eis-me aqui, Senhor. Ainda saí cambaleando, na época eu estava com labirintite, saí cambaleando meio tonto, fui até o meu corredor, Deus mandou abrir uma palavra, Deus mandou ler 2 Pedro, né? Mas eu sou melhor do que alguém aqui? Não sou não, irmãos. Pode ter certeza que a maioria das pessoas que vão ouvir essa pregação são melhores do que eu tenho um gênio difícil, tenho um gêniozinho terrível, né? Mas eu não sou tolo. Essa é a diferença. Eu não sou tolo. Jamais pensei que um dia ia ser um pregador, um pastor. Até hoje, fico nervoso na hora de pregar. Mas todo mundo fala, não, Súrio, você que é isso, você... Mas as pessoas não sabem a minha vida, o meu interior. Só que eu sou um lutador, um guerreiro, não sou tolo. Deus me chamou. Deus me chamou. Eu mesmo não me quis. Eu, nem vou falar dos outros. Eu mesmo não me quis. Eu tentei me matar várias vezes. Aí Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo quanto nela há, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, Ele me chamou. Mas eu estava atento. Estou atento. E vou dizer sempre para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aqui está o seu servo. Estou passando essa mensagem para você aprender isso. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Você vai ver uma referência lá em Gênesis 28, 13, Deuteronômio 26, 5 e Gênesis 12, 2. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos, Rubem, o primogênito de Jacó. E os filhos de Rubem, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os olhos de Sacar, Tola, Puva, não, e os filhos de Sacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel.
Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Israel, de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E deu estes a Jacó, todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 76 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Aqui você vai ver uma referência interessante, lá no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 14, Gênesis, capítulo 38, versículos 7 e 10, Gênesis, capítulo 41, versículos 50 e 52, livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 5, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. E Jacó enviou Judá adiante de si a José para o encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Imagina, irmãos, que cena fantástica, né? Muitos seres humanos não se importam com isso, né? Mas esse pai tinha perdido esse filho, né? Achava que o filho estava morto. E aqui passaram anos e de repente ele não só descobre que o filho está vivo, mas ainda que o filho prosperou, né? Estava bem. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disso disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então, irmãos, essa história de José é um exemplo para nós, né? É um exemplo real. Deus não contou essa história como uma simples historinha, não. É para chamar a sua atenção, para você se colocar na presença de Deus. Para você entender, assim como Deus fez com José, assim como fez com Jacó, assim como fez com Abraão, Deus quer fazer na sua vida. Deus quer o seu bem, irmãos. A Bíblia diz, Deus fala assim: se um homem, um pai, que é mau, porque nosso coração é duro, né, irmãos? Nós temos uma bondade aparente, todos nós somos perigosos, né? Se o homem que é mau, um filho pede um pão, ele não dá uma pedra, quanto mais eu. Deus é maravilhoso, irmãos. Entenda isso. Quebranta seu coração. Aceita de verdade Deus na sua vida. Se renda, comece a adorar o Senhor. Comece a trazer Deus para dentro da sua casa. Comece a trazer Deus para dentro do seu casamento. Nosso Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus de reconstituição. Nosso Deus é um Deus de novidade. Novidade de vida. É um Deus de aliança, um Deus de recomeço. Olha como Deus olhou para nós,
olhou com um olhar de misericórdia, porque o que nós tínhamos para dar para Deus? Eu mesmo, o que eu tinha para dar para Deus? Olha o meu passado. Eu não sei a sua vida, mas olha o teu passado. E Deus se agradou de você, Deus não olhou para o seu pecado, Deus não olhou para o seu pensamento ruim, para as suas atitudes más. Mas Deus fez uma proposta para você de fazer uma nova aliança com você. Então, quando você acorda e está vivo, aquele dia chamado hoje é o dia de você adorar a Deus. É o dia de você fazer uma nova aliança com Deus. É o dia de você começar tudo de novo. Mas não com o seu pensamento, com as suas ferramentas, porque senão você vai fazer errado. Se você tiver uma casa de madeira podre, com a madeira toda cheia de cupim, e falar, eu quero fazer uma casa nova, você não pode usar aquela madeira. Você tem que comprar madeira nova. Como Jesus falou, você não pode colocar vinho novo em odre velho. Você não pode começar uma vida nova com as ferramentas do passado, você tem que começar com um pensamento novo, com uma atitude nova, falando para Deus, Senhor, eu não quero ser assim. Olha para trás na sua vida, olha para os problemas, olha por que está dando errado o seu casamento, olha por que está dando errado as coisas, e fala, Senhor, eu não quero ser assim. Mas você prefere botar a culpa em todo mundo. E assim no mundo não haverá quem sirva para você. Porque você é perfeito e todo mundo tem defeito. E Deus te chama para você mudar, você. Por isso que a gente não cita nome, porque é você. É você que tem que nominar, é você que tem que falar, sou eu mesmo. Sou eu, eis-me aqui, Senhor, ó, eu quero mudar. Eu vou mudar. Eu preciso de ter um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova atitude. Porque quem vai poder te ajudar? Quem pode mudar o seu gênio? Nem se te amarrarem, te escravizarem, não vai mudar seu gênio, só você pode fazer isso. Aquilo que tem de ruim de você, aquilo que você herdou de ruim, como a própria Bíblia diz, as maldições hereditárias, é você que tem o poder para quebrar isso e para começar de novo com um coração bom na presença do Senhor. Amém, irmãos?